Fala aí, meus eucariotas, como é que vocês estão aí nessa época de quarentena, todo mundo em casa? Hoje o professor Fred está na área para falar de mais um assunto muito importante para vocês. Hoje é a aula de ensino médio e nós vamos falar hoje de ecologia. Nessa aula vocês vão ter os assuntos de introdução de ecologia, estudo do ambiente, cadeias alimentares, matéria e energia dos ecossistemas. Então fica comigo nessa aula para você aprender um pouco mais. Roda a vinheta! Estamos de volta aqui, gente, e nós vamos agora falar um pouquinho desse assunto muito importante que é introdução às cadeias alimentares. Nós vamos ver alguns conceitos muito importantes aqui de ecologia e vocês vão acompanhar comigo aqui nesse slide. O termo ecologia, ele é um termo que foi empregado pela primeira vez em 1866 e ele significa estudo do ambiente. A palavra ecologia vem do grego e significa estudo, logia, e eco significa casa ou ambiente, né? Eco vem de oikos, que significa casa ou ambiente. Então, ecologia, estudo do ambiente, ou estudo da casa, estudo dos seres vivos, como os seres vivos se relacionam com o ambiente, como os seres vivos se relacionam com o meio em que eles vivem. É muito importante nós entendermos isso do ponto de vista do aspecto do relacionamento que não só os seres humanos se relacionam com o ambiente, mas como todos os seres vivos se relacionam com o ambiente. Então, é muito importante nós termos ideia do que é matéria viva e do que é matéria não viva, porque só assim nós vamos conseguir entender que os seres vivos eles se relacionam com o ambiente a todo momento, e isso vai gerar impactos, às vezes para o bem e às vezes para o mal, mas impactos são gerados a todos os momentos. Então, a interação que os seres vivos têm entre si e com o ambiente é estudado pela ecologia. E a maior gama de estudos que se tem em ecologia é a grande discussão que se tem entre economia e ecologia. É a grande discussão que existe acerca desse tema. É a grande esbarrada que existe é a ecologia e a economia. Não há como nós não elencarmos alguns aspectos ecológicos que esbarram em aspectos econômicos e vice-versa. Por quê, galera? Porque muitas vezes nós temos a ideia de que para avançar economicamente nós precisamos degradar a ecologia, né? Os aspectos naturais. E também nós temos o pensamento que para preservar aspectos naturais, nós não podemos avançar economicamente. E nós temos hoje o grande desafio de entender que isso caiu por terra, que é a grande palavra que nós gostamos de usar, que é a sustentabilidade. Ser sustentável é conseguir preservar, é conseguir se relacionar com o ambiente e conseguir avançar economicamente. Esse é o grande desafio e é a grande sacada que os empresários, as pessoas devem ter nos dias de hoje. E isso começou a ser, de fato, acentuado no Brasil, principalmente, da década de 70 para cá, que as pessoas começaram a dar mais visibilidade para essas questões do Brasil. E aí nós temos alguns fenômenos e algumas incidências, vamos dizer assim, alguns crimes que são que acontecem com mais frequência, que são incêndios de florestas, poluição do solo, poluição das águas, poluição do ar, extração exacerbada de recursos naturais, extinção de espécies e o déficit na qualidade de vida de uma maneira geral. Então nós vamos começar o nosso estudo falando de uma maneira mais específica de alguns conceitos básicos de ecologia. O primeiro conceito de ecologia, ele vai estudar desde a organização da vida, que vai das células, até a organização mais complexa, que é a biosfera. É aquela velha organização. Um conjunto de células forma um tecido,
Um conjunto de tecido forma um órgão, um conjunto de órgão um sistema, um conjunto de sistemas forma um organismo vivo, certo? A ecologia começa a estudar a partir do organismo vivo, correto? Que, quando se juntam, formam uma população, populações juntas se formam uma comunidade, comunidades juntas com o meio ambiente formam um ecossistema, todos os ecossistemas do planeta formam a biosfera. Aqui vale ressaltar dois conceitos fundamentais, que são o habitat e o nicho. O habitat é o local onde os indivíduos vivem, e o nicho é como esses indivíduos interagem. Então, exemplo, a onça pintada. A onça, o habitat dela é a floresta amazônica, por exemplo. O habitat, a Mata Atlântica, aliás, pode ser também, Pantanal. O Pantanal é o habitat da onça, ok? O que é o nicho? O nicho é o hábito noturno ou diurno, é a época com a qual ela se reproduz, se ela é carnívora, ok? Então, como ela vive nesse ambiente é nicho. Já o local onde ela vive é habitat, ok? Então, o primeiro conceito que nós vamos ver aí é o conceito de população. População, pessoal, vai ser o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Lembrando que uma espécie é caracterizada por aqueles indivíduos que são semelhantes e têm a capacidade de intercruzar entre si, gerando descendentes férteis. Ou seja, eles não precisam só ser capazes de cruzar e gerar os descendentes, mas os seus descendentes eles precisam ainda ser capazes de gerar outros descendentes. Ou seja, os filhotes precisam ser férteis. Quando eu tenho uma junção de uma população, por exemplo, eu tenho 30 mil besouros, ali eu tenho 30 mil besouros que são capazes de cruzar e gerar besouros que são capazes de gerar outros besouros, eu tenho uma população de besouros, ok? Se eu pego e introduzo ali besouros diferentes, eu tenho uma comunidade, ou seja, eu tenho espécies diferentes. Ou um exemplo mais fácil de entender aqui, eu tenho, por exemplo, galinhas, porcos e cavalos. Eu tenho 3 espécies diferentes. Nesse caso, eu não tenho uma população, eu vou ter uma comunidade. Ou seja, se eu tiver 30 galinhas, 40 porcos e 20 cavalos, eu tenho 3 populações. Se eu tenho 3 populações, eu tenho uma comunidade. Deu para entender, pessoal? Então, quando eu junto várias espécies, ou seja, várias populações de espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. Quando eu pego uma comunidade e relaciono essa comunidade com o ambiente não vivo, que é o quê? A água, o ar, a terra, a luz, tudo aquilo que não é vivo, tudo aquilo que é inanimado, ou seja, os fatores abióticos, eu tenho um ecossistema, que é um local, né? Eu tenho ali as árvores que são vivas, todas as plantas, os insetos, os animais, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, eu formo uma comunidade. Quando essa comunidade interage com a terra, com o ar, com a água, com o sol, com a luz, eu tenho um ecossistema. Esse ecossistema, quando ele se junta com todos os outros ecossistemas da Terra, eu formo a biosfera. Ou seja, todos os locais da Terra onde é possível existir vida. Esses são os primeiros conceitos de ecologia. Então, olha aí, eu tenho população. Observem aqui que eu tenho apenas girafas, ok? Por isso que é população. Depois aqui eu tenho girafa, uma árvore, que é um ser vivo, e aqui um veado. Então eu tenho 1, 2, 3 espécies. Então eu tenho 3 espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. Aqui eu vou ter espécies diferentes, mais a terra, mais o ar, mais a luz. Então eu tenho um ecossistema, ou seja, eu tenho seres vivos, mais os seres não vivos. Eu tenho um ecossistema.
Juntei esse ecossistema, mais o ecossistema aqui da África, mais o ecossistema aqui da América do Norte, mais os ecossistemas da América do Sul, eu vou ter o quê? Vou ter a biosfera. Entendido? E aí, gente, é muito importante nós entendermos que esses ecossistemas, que esses indivíduos, eles vão se organizar. Quando eles se organizam de maneira eles se organizam de maneira com a qual eles vão se alimentar, ok? Ou seja, a base da cadeia alimentar vai determinar como esses indivíduos vão interagir entre si e como eles vão interagir com o ambiente, que é o que a ecologia estuda. E para isso nós precisamos entender dois conceitos: o conceito de autótrofos e o conceito heterótrofos. Os autótrofos são seres que são capazes de produzir o próprio alimento. São seres que têm a capacidade de fazer um fenômeno conhecido como fotossíntese. A fotossíntese é um fenômeno bioquímico onde indivíduos absorvem a luz do sol na presença de gás carbônico e água e transformam esse gás carbônico em oxigênio para a atmosfera e transformam esse gás carbônico e a luz e a água em glicose para nutrir os seus corpos. Os principais organismos que fazem esse fenômeno são as plantas e as algas. Existem outros organismos que o fazem, mas os principais são as plantas e as algas. E esses serão os chamados produtores na cadeia alimentar. E nós temos os seres heterótrofos, que são aqueles seres que não têm a capacidade de fazer esse processo, esse fenômeno bioquímico, que são seres que precisam ir atrás do seu alimento, como os animais de uma maneira geral. Beleza? Dito isso, nós vamos entender como funciona uma cadeia alimentar. Nós temos aqui uma ilustração de como funciona uma cadeia alimentar. É um indivíduo caçando o outro para se alimentar. Como que vai funcionar isso? A relação de alimentação entre os organismos de uma comunidade inicia nos produtores, passando pelos herbívoros, predadores e decompositores, por esta ordem. Como é que vai acontecer isso, pessoal? Os produtores são capazes de fixar a energia luminosa sobre a forma de energia química. São chamados de autótrofos, como eu expliquei para vocês. Dividem-se em fotossintetizantes, produtores fotossintetizantes e produtores quimiosintetizantes. Né? Aí é um esquema básico da fotossíntese aqui, ó. 12 moléculas de água, mais 12 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de gás carbônico, mais a energia solar, né, mais a luz, forma uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio. Então aqui está o esquema básico da fotossíntese. Aqui também está uma representação dos principais seres capazes de fazer a fotossíntese, como eu expliquei anteriormente. Os produtores, eles vão ter essa capacidade e eles vão ser os primeiros seres da cadeia alimentar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no esquema mais adiante. Os próximos seres de uma cadeia alimentar serão os consumidores. O consumidor primário, ele sempre será um ser herbívoro, porque o primeiro ser da cadeia alimentar sempre será um ser fotossintetizante. Ou seja, o primeiro ser da cadeia alimentar sempre será uma planta ou uma alga. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Então, o primeiro ser da cadeia alimentar sempre será uma planta ou uma alga. E o próximo ser da cadeia alimentar sempre será um consumidor primário, ou seja, um ser que se alimenta de um ser fotossintetizante, de plantas ou de algas. O próximo ser será um carnívoro, que se alimenta de herbívoro. E o consumidor terciário pode ser carnívoro ou pode ser onívoro também. E os decompositores, que sempre vão encerrar a cadeia alimentar, serão os fungos e as bactérias, que são responsáveis por devolver a matéria orgânica para o solo e assim reiniciando o ciclo.
Então, olha aqui, ó. O primeiro nível trófico da cadeia, ou seja, o primeiro ser a se alimentar na cadeia, trofismo, né? Autotrófico, ou seja, trofismo vem de alimentação. O primeiro ser a se alimentar na cadeia sempre será uma planta ou uma alga, ok? Sempre será um ser fotossintetizante. O segundo ser a se alimentar na cadeia sempre será um herbívoro. E o terceiro nível, ou seja, o terceiro a se alimentar na cadeia, sempre será um consumidor secundário ou um carnívoro. Beleza? E aí nós vamos ter um esqueminha aqui de representação da cadeia alimentar. Olha aqui, ó, o produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível, consumidor terciário, quarto nível e consumidor quaternário, quinto nível. E o decompositor aí sempre será o último. Beleza? Aqui um exemplo de cadeia alimentar. Nós temos aqui uma planta no fundo do mar, uma alga. Temos aqui o caramujo se alimentando da alga. O lambari se alimentando do caramujo. O peixe maior se alimentando do lambari e a ave na margem se alimentando do peixe maior. Então, olha só, observe como o primeiro ser sempre será um fotossintetizante e assim sucessivamente. Quando essa ave morrer, os fungos e as bactérias vão fazer a decomposição dela. As setas sempre representam quem serve de alimento para quem. Ok? Outros esquemas. A teia alimentar vai ser um conjunto de cadeias. É muito importante nesse momento nós isolarmos as nossas cadeias. Então, olha só, é só eu visualizar o produtor e seguir as setas até onde eu quero identificar. Então, olha só, se eu quero isolar essa cadeia alimentar, eu identifico o produtor e sigo a seta até onde eu quero finalizar a cadeia. Beleza? Ah, professor, então eu tenho aqui uma teia alimentar complexa. Então eu quero isolar a cadeia alimentar da sucuri. Então eu posso pegar essa sucuri aqui, ok? Então eu vou ver eu vou pegar aqui, ó, de quem que a sucuri se alimenta e para quem ela serve de alimento. Então, ó, o sapo serve de alimento para a sucuri, correto? A sucuri serve de alimento para o gavião. Então é só você acompanhar a seta. O inseto serve de alimento para o sapo. Então eu quero descobrir qual é o nível trófico da sucuri em relação ao inseto. Então eu vou descobrir o produtor em relação a esse inseto. Ó. Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui esse inseto. Essa cadeia não se encerra. Esse desenho não está muito legal aqui. Então vamos ver em relação a ao pica-pau aqui. Então olha só, a semente, o pica-pau se alimenta da semente, sucuri se alimenta do pica-pau. Então olha só, primeiro, segundo, terceiro nível. Primário, secundário, terciário. Entenderam? Aí nós vamos falar agora um pouquinho aqui sobre dois assuntos muito interessantes. Sobre o fluxo de energia na cadeia alimentar e sobre um fenômeno chamado bioacumulação. E depois nós vamos fazer uma atividade para encerrar a nossa aula, ok? Bom, o fluxo de energia na cadeia, por que os indivíduos que são topo de cadeia alimentar precisam ser caçadores tão específicos, pessoal? Por quê, gente? Porque a quantidade de energia que chega no topo da cadeia, observem que essa pirâmide, o local onde está mais escuro é a quantidade de energia que chega no final da cadeia alimentar. Observe que no início da cadeia a energia é muito grande e no final da cadeia a energia é pouca. Por quê? A planta ela tem muita energia, mas para se manter viva ela gasta energia. Então o rato ele se alimenta aqui do produtor, mas ele precisa se reproduzir, ele precisa andar, ele precisa bater o seu coração, ele precisa fazer várias atividades. Então ele gasta energia.
Quando essa cobra se alimenta do rato, ele já consumiu grande parte da energia que ele consumiu aqui no produtor. Então a quantidade de energia que é passada ao longo da cadeia, ela vai se diminuindo, ok? Por isso que o topo de cadeia alimentar, ele precisa ser tão aguçado na hora de fazer a caça. Porque a quantidade de energia disponível para o final da cadeia é escasso. Já no caso da bioacumulação, é o contrário. Observem vocês aqui que esse número aqui, olha só, eu tenho aqui a acumulação de, por exemplo, esse DDT aqui, que é a base de um dos primeiros pesticidas. Ele é conhecido como dicloro, difenil, tricloroetano. É a base de um pesticida, dos primeiros pesticidas modernos. Observe que a concentração em partes por milhão. Imaginemos que um agricultor usou em sua lavoura e quando aconteceu a chuva, a água puxou de uma lavoura a concentração desse pesticida para a água. As plantas absorveram 0,000003 partes por milhão desse pesticida. As plantas absorveram, as algas e as plantas. Quando os peixes foram e comeram esse pesticida, ele não pode ser degradado, não da mesma forma que a energia pode ser gasta. Nesse caso, a energia pode ser gasta, por isso ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Conseguem visualizar? Já o pesticida, ele não consegue ser degradado, porque ele é inorgânico. A energia é orgânica, o pesticida não é orgânico. Então, quando a planta absorve, a planta acumula. Quando os animais comem, os animais se alimentam uns dos outros. Então, por exemplo, o caramujo foi lá e comeu a planta. Então, ele comeu 5 plantas. Ele foi e acumulou a quantidade de pesticida de 5 plantas. Veio o peixe e comeu 5 caramujos. Ele acumulou a quantidade de 5 plantas, ou a quantidade de 20, certo? Como é que é? Então, 5 plantas para cada caramujo. Se ele comer 4 caramujos, ele comeu 20 plantas. E assim sucessivamente, entenderam? Então, quando chega no final, a quantidade de pesticida ela vai aumentar. Beleza? Por quê? Porque o pesticida não se perde ao longo da cadeia. Isso é muito interessante entender, como, por exemplo, os desastres de Mariana, o desastre de Brumadinho, o acidente não, o crime. Porque esses metais pesados, esses poluentes que caem na natureza, eles são inorgânicos, eles não são degradados. E eles vão sendo acumulados nos seres vivos que ali estão. Já a energia, como por exemplo as proteínas, os carboidratos, eles vão sendo perdidos ao longo da cadeia. São coisas diferentes. Beleza? O resumo da nossa aula aí: ecologia é o estudo do ambiente, habitat é o local onde os seres vivos vivem, nicho é a maneira que o indivíduo vive no ambiente, espécie é o indivíduo semelhante capaz de reproduzir e gerar descendentes férteis, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, comunidade, conjunto de indivíduos e espécies diferentes, ecossistema é o conjunto de comunidades, biosfera é o conjunto de ecossistemas. Cadeia alimentar começa com um produtor, depois tem um consumidor primário, que geralmente é um herbívoro, depois um secundário, que é geralmente um carnívoro, depois o decompositor, que é o fungo e a bactéria. Exercício Enem, questão 155, 2012. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e território de um macho, e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. É um texto aí do Ciência Hoje, das Crianças, ano 19, número 174, novembro de 200.
Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu habitat, biótopo, nível trófico, nicho ecológico ou potencial biótico. Essa descrição diz respeito ao seu nicho ecológico. Por quê? Porque está dizendo como esse indivíduo vive na natureza. Não fala do seu tipo de vida, fala do seu modo de vida. Isso é uma característica do nicho. Parabéns para você que aceitou, que acertou. Então é isso aí, galera. Parabéns para você que assistiu essa aula até o final. Estudar não é fácil, demanda esforço, demanda dedicação. Deixo aqui para você o meu agradecimento por você estar conosco aqui. Peço que você se inscreva aqui no canal, siga nas redes sociais. Um forte abraço e vamos que nós vamos vencer essa quarentena. Biologia SA trabalhando para o seu crescimento. Valeu, tchau.